Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, gostaria de estar lendo com os irmãos o Salmo 96, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia por dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Até aqui. Irmãos, louvar a Deus nos momentos de alegria é fácil. O difícil é louvar a Deus no momento de prova, de luta, de dificuldade. Mas quando reconhecemos o nosso Senhor, nós temos no nosso coração o descanso de saber que tudo está no controle dele, que tudo coopera para o nosso bem. E aí temos força de engrandecer, de louvar esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esse dia na tua presença, Pai, que vamos ouvir da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Oh Pai, Tu és um Deus que é grandioso, Tu és Deus digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és Deus Santo, Tu és maravilhoso. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada em nome de Jesus pela paz que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, pela alegria, Pai. Mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade, Senhor, Tu tens sido Deus presente nas nossas vidas, Pai. Obrigada por esse teu amor, obrigada pela tua fidelidade, Pai. Que o Senhor esteja abençoando neste momento a vida de cada irmão, Pai. Abençoa a vida do nosso pastor, Pai. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus, Senhor. Amém. A paz, queridos irmãos. Momento muito especial do nosso culto, o momento de confissão. E o Salmo 32 nos convida a colocarmos diante de Deus os nossos pecados com o coração arrependido. O salmista nos diz: enquanto eu calei o meu pecado, envelheci de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado, então, eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Assim como o rei Davi, que cometeu muitos pecados, mas se arrependeu, nós possamos também nos arrepender daquilo que tem entristecido o coração de Deus. E pedimos perdão, porque o nosso Deus é um Deus rico em perdoar. Ele está sempre pronto a nos ouvir e Ele se alegra por um coração arrependido. Oremos. Querido Deus, como é bom saber que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. Como é bom saber, Pai, que o Senhor caminha conosco, que o Senhor se inclina para nos ouvir e que o Senhor aceita, ó Pai, o nosso pedido de perdão. Quando nós nos arrependemos, ó Pai, e colocamos diante de Ti aquilo que tem desagradado o nosso coração e também desagradado o Teu coração, ó Pai. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Perdoa-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Pai, a não errar o alvo, mas seguir os Teus ensinamentos, ó Pai. Buscar na Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, ó Pai. Os ensinamentos que o Senhor nos deixou, para podermos andar segundo a Tua vontade. Ensina-nos, ó Pai, na caminhada. Perdoa-nos, ó Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Para quem gosta de história. Olá pessoal, para quem gosta de história, chegando na área para contar mais uma história para você. Essa história, que também está na Bíblia, está lá no livro de Josué, capítulo 6, e é a história da conquista de Jericó. Vocês se lembram que Josué, ele estava substituindo Moisés, que havia morrido. Ele era o sucessor de Moisés. E ele tinha uma missão muito importante, que era de trazer o povo de Israel, que tinha saído lá do Egito, trazer o povo de Israel agora para
entrar na terra de Canaã. E a primeira cidade que estava à frente deles, que eles precisavam conquistar, era a cidade de Jericó. Uma cidade muito forte, muito grande, que tinha muralhas muito grandes. Era muito difícil entrar em Jericó, como também era muito difícil sair de lá. Os portões estavam sempre fechados. Por isso, não foi uma tarefa fácil. Mas um dia, Deus chamou Josué e disse para ele: você pode ir com o povo, porque eu estou dando Jericó na mão de vocês. Vocês vão conseguir conquistar essa cidade. E aí Deus deu uma orientação, uma estratégia para eles, disse como eles deveriam fazer. Deus disse para Josué que eles deveriam juntar o povo e iam rodear a cidade. Josué passou todas as orientações para o povo e assim eles fizeram. E eu vou contar para você como é que foi essa estratégia de Josué e do povo de Israel para conquistar a cidade de Jericó. E a estratégia era a seguinte: todo o povo de Israel iria se juntar e eles iriam rodear toda a cidade de Jericó, todo o povo ficar em volta dela. Os sacerdotes iriam à frente e os sacerdotes, enquanto o povo estava rodeando a cidade, os sacerdotes iam tocar as suas trombetas. Eram 7 sacerdotes, cada um tocando a sua trombeta. E assim eles fizeram por um dia. Depois que eles rodearam uma vez, cada um foi embora, foi para sua casa. No segundo dia, novamente, eles se levantaram e foram lá de novo rodear a cidade de Jericó. E assim foi o povo, os homens, as mulheres, os soldados, os sacerdotes, e eles ficaram em volta da cidade e mais uma vez os sacerdotes tocavam as suas trombetas. Isso aconteceu por 6 dias. Por 6 dias eles deveriam fazer isso. Quando chegou o 7º dia, o povo se levantou logo cedinho e mais uma vez eles foram e rodearam a cidade de Jericó. Os sacerdotes tocavam as suas trombetas e eles fizeram isso, essa roda em volta da cidade, rodearam ela por 7 vezes. Então olha só, era o 7º dia e agora era a 7ª vez que eles estavam rodeando a cidade. E nessa 7ª vez, os sacerdotes de novo tocaram as suas trombetas. E então, quando eles tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, gritem com toda a força que vocês tiverem. E o povo começou a gritar. Começaram a gritar e a gritar. Imagina, aquela multidão de gente rodeando a cidade, gritando. Os sacerdotes já tinham tocado as trombetas e, de repente, a cidade de Jericó caíram. Os muros da cidade caíram todos. E aí Deus disse assim para Josué: diga ao povo para entrar, subirem-se pelos muros e entrarem nas cidades. E assim o povo fez. O povo entrou na cidade de Jericó, com os muros caídos, e conquistaram a cidade. A única pessoa daquela cidade que foi salva foi uma mulher chamada Raabe com sua família, porque ela havia, uns dias antes, ela tinha escondido alguns homens de Israel que tinham ido lá ver a cidade, e ela os protegeu e ela disse para eles que o Deus deles realmente era o Deus verdadeiro. Raabe foi embora com o povo de Israel e desde aquele dia ela morou com eles até o fim da sua vida. E o povo de Israel celebrou aquela vitória, aquela conquista, e a partir da cidade de Jericó, da destruição dos muros de Jericó, eles começaram a habitar e a conquistar toda a terra de Canaã, cumprindo assim a promessa de Deus. E essa é a nossa história de Josué e os muros de Jericó. Tchau, tchau!
Você gostou dessa história? Nas revistas BemTV você encontra esta e muitas outras. Lá você também encontra textos de apoio e dinâmicas para sua aula. Adquira já. Acesse www.angulareditora.com.br. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e curta nossa página. Escola Dominical, presente na vida. Tempos difíceis, momentos de orar sem cessar, tempos de louvar e adorar. Deus não rejeita a oração, Deus está atento às nossas orações, a nosso louvor. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite e dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ergue suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
Salmo 131. Meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas elevadas para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe. Tal é minha alma pra comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe. Tal é minha alma pra comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Boa noite, graça e paz, tudo bem? Como você está? Espero que esteja bem, espero que esteja com saúde. E se alguma coisa lhe aconteceu, espero que você esteja se recuperando com a graça do nosso Deus. Os tempos são difíceis, é tempo de luta, é tempo de muita oração. E o povo de Deus passou por tempos de adversidades, a gente sabe disso. Esses dias, o Colégio Episcopal da Igreja Metodista lançou uma carta pastoral, chamada O Deus de Toda a Consolação. Ele se encontra na página no Facebook da Sede Nacional, no website da Sede Nacional, e nós reproduzimos ela no site da igreja local também. E ali na carta pastoral,
o Colégio Episcopal cita situações difíceis, cita o exílio, tempo de desesperança, tempo de que as pessoas não viam perspectiva, não viam futuro. A gente lembra de outros personagens bíblicos, outros homens e mulheres de Deus. Lembramos de Daniel, lembramos de Esther, lembramos de Débora, que passaram por situações limites, desesperançosas, situações que muitas vezes desafiaram o povo de Deus. E que dizer de Paulo, que nas suas cartas falou tantas vezes das lutas, das dificuldades, das privações que ele passou. E que dizer de Jesus? Aliás, foi o próprio Jesus que nos alertou que nesta vida, neste mundo, nós teríamos aflições. Mas Ele mesmo também nos diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. E a Bíblia nos diz que nele somos mais do que vencedores. Mas as situações difíceis estão aí. E o pior de uma situação de adversidade, talvez não seja a própria situação. Talvez o risco que o tempo de aflição e de adversidade traz para nós não seja a perda de um emprego, não seja a perda de relacionamentos, nem até mesmo o pior não seja a perda da saúde. Talvez o pior risco que a gente pode correr em tempo de adversidade é perder a intimidade com Deus, é se afastar de Deus. Eu gostaria de trazer para vocês um texto que ilustra isso. Ele se encontra no livro de Isaías, capítulo 7, versículos de 10 a 14. Isaías 7, de 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém. Que Deus nos abençoe através da sua palavra em nome de Jesus. O texto vai falar sobre Acaz, rei de Judá, em uma situação muito difícil, ameaçado pelo exército do rei da Assíria, com a perspectiva e com a opção de se aliar ao exército de Síria. E diante das ameaças, diante das opções que ele tinha, ele acaba tomando a decisão errada. Ele acaba por se unir ao rei da Assíria. E se unisse ao rei de Síria, também ia ser a decisão errada. Porque o povo de Deus sempre foi chamado a confiar nele, no Senhor. E aí Deus manda o profeta Isaías para falar com o rei Acaz. E nós vemos no texto, nesses versículos que lemos, que Isaías vai falar para o rei Acaz: pede um sinal. O Senhor Deus estava dizendo para Isaías: fala para meu servo Acaz, me pedir um sinal. E Isaías diz para Acaz então: pede um sinal. Diante da tentativa
de Deus, de conversar, de bater papo. Acaz diz não. Acaz diz não e diz assim: não vou pedir um sinal, nem vou tentar ao Senhor. Na verdade, Acaz se escondeu atrás da palavra do Senhor para justificar a sua negativa de falar com Deus, porque ele já sabia o que ia fazer. Ele já tinha no coração a aliança que ele iria consumar com o rei da Síria. E aí ele cita um versículo de Deuteronômio, que por sua vez cita Êxodo 17:7, quando o povo tentou Deus no deserto. E disse: não tentarei, não vou pedir o sinal. Na verdade, ouvir a Deus nessa oportunidade, nessa ocasião, quando o homem de Deus se apresenta diante dele, estava se apresentando diante dele, estava dizendo: pede-me um sinal, eu, teu Deus, está dizendo, eu quero que você confie em mim. Deus tinha mandado Isaías para dizer, para explicar, para fazer ver, para abrir os olhos de Acaz, de que tudo aquilo que estava temendo não justificava uma aliança com um rei estrangeiro, com um povo idólatra, mas que ele devia confiar. E Deus, com toda a sua bondade, diz para Acaz: pede-me um sinal. Então não era tentar a Deus, ouvir aquilo que Deus quer e obedecer a Deus, não é tentar a Deus. Tentar a Deus é deixar de fazer a nossa parte, de esperar que Deus faça tudo. Tentar a Deus é negligenciar a própria vida, o próprio cuidado, invocando o sustento dos anjos, como Jesus mesmo vai dizer em Mateus capítulo 4, quando Satanás o leva ao pináculo do templo e diz: se atira de ali, porque está escrito no Salmo 91, o Senhor dará ordem aos seus anjos e eles te sustentarão. E Jesus olha para Satanás e diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus estava dizendo? Tentar a Deus é se atirar. Nesse tempo que estamos passando, é muito importante entender o que é tentar a Deus. Deus não estava pedindo para tentá-lo, estava pedindo para ser ouvido. Mas Acaz se negou a ouvi-lo. Mas Acaz estava desorientado, estava desconcertado, estava pressionado pelas lutas, estava ameaçado pela situação. Quantas vezes nós nos sentimos assim? E o que fazer diante de um tempo de adversidade? Qual é a atitude que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você: não perca a esperança. A primeira coisa, não perca a esperança diante das adversidades, diante das situações que muitas vezes não compreendemos. Nós somos seres racionais, nós muitas vezes sentimos necessidade de compreender a situação. E muitas vezes a falta de compreensão nos desconcerta, tira nosso chão. Eis o perigo. E a gente se esforça mais e mais por entender, por compreender, pergunta por quê. Quando na verdade há situações em que só nos resta confiar em Deus. Jesus,
O próprio Jesus disse para os seus discípulos: vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Está sendo duro demais as minhas palavras. Essas palavras que eu estou dizendo de que eu vou morrer. De que é preciso que eu morra. De que é preciso que o Filho do Homem seja entregue e morto, porque Ele vai ressuscitar. Vocês não estão compreendendo. E tem coisas que eu não estou dizendo para vocês, não estou dizendo agora nesse momento, porque vocês não vão compreender. Não o digo agora, porque não o compreendereis. Que Deus possa colocar no teu coração a esperança, a fé que temos nele. Não perca a esperança diante de situações que você não compreende. Depois, busque a Deus e peça discernimento. Não tome decisões apresuradas. Ele está sempre disposto, Deus está sempre disposto a dialogar com você, a conversar com você. Sabe, às vezes a gente não ouve. Quando Acaz se nega a ouvir e a obedecer aquilo que o profeta estava dizendo, talvez ele sentisse no coração de que aquilo que ele ia fazer era aquilo que Deus estava lhe pedindo. Ele não estava discernindo o momento. Às vezes ele estava sendo enganado pela própria percepção da realidade e pela própria percepção do que seja a vontade de Deus. Em João capítulo 12, vai falar de que Deus, aliás, de que Jesus, quando é procurado por André e por Filipe, porque a multidão queria vê-lo, Jesus vai dizer para André e para Filipe, isso está em João capítulo 12, a minha alma está angustiada, estou angustiado pela situação, e o que eu vou fazer agora? E aí mais uma vez ele anuncia e pede, eu vou ser glorificado, Pai, glorifica-me. E nesse momento, diz o texto que o céu se abre e uma voz diz assim, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E também diz que alguns dentro da multidão não conseguiram ouvir, entender o que aquela voz vinda do céu estava dizendo. Ouviram apenas um barulho, ouviram apenas um trovão. João 12, 29 vai nos dizer isso. Às vezes Deus fala com a gente não ouve. É o risco que muitas vezes a pressão da situação traz para nós. Por isso busque a Deus. Sabe, quando você entregou a tua vida a Jesus Cristo, Deus mudou o teu coração de pedra insensível para um coração de carne, sensível à sua voz, a seu agir. Então você pode. Deus já te deu essa capacidade tremenda, sobrenatural, espiritual de ouvi-lo. E se você ainda não se rendeu a Jesus, você corre um sério risco. Renda-se a Jesus, permita que Ele mude o teu coração, para que você possa ser guiado por esse Deus amoroso e bondoso. Busque a Deus. No tempo da adversidade, busque a Deus, discirna a sua palavra. Repreenda todo o ruído espiritual. Diga para Deus, Senhor, o Senhor já me deu um coração de carne, eu posso ouvir a tua voz. Afasta de mim todo o ruído. Afasta de mim todo conselho que não venha de ti. Busque a Deus. Um tempo difícil. E peça discernimento. Ore. Antes de tomar decisões apresuradas. Em terceiro lugar, abra mão dos pretextos.
E dedique tempo ao Senhor. Não é Ele que ganha, é você que ganha. Quando Deus fala com a gente, não é Ele que ganha. Quando a gente ora, não é um favor que estamos fazendo a Ele, é a gente que ganha. A voz do Senhor, no diálogo com o Senhor, somente nós ganhamos. Porque Ele fala para o nosso bem, porque Ele nos ama. Deus mandou um servo dele, o profeta Isaías, para falar com Acaz, porque amava Acaz, amava seu povo. Ele estava vendo aquilo que ele estava prestes a fazer. E ele acabou fazendo. Mas ele estava vendo. Que em nome de Jesus, você e eu possamos entender sempre, possamos guardar isso no nosso coração sempre. Ele faz por nós. Sabe, no mesmo texto de João, capítulo 12, no versículo seguinte, no versículo 30, a multidão ouviu um trovão. Alguns não ouviram a voz do céu, não compreenderam o que a voz do céu falou. E Jesus, quando ele acabou de ouvir a declaração do Pai, eu já o glorifiquei, ainda o glorificarei. Sabe o que Jesus disse? Isso está em João 12:30. Não é por minha causa que o Pai falou isso, é por causa de vocês. Não é para eu me sentir bem, é para vocês crerem. Eu posso ver o mesmo Pai amoroso enviando a sua mensagem para o povo e para casa. É por vocês. E se a gente lê o texto de Isaías, depois que Acaz vai dizer assim, não vou pedir sinal nenhum, porque não quero tentar a Deus, a gente já sabe, já falou sobre isso. O Isaías vai dizer assim, vocês estão fatigando-nos, o meu Deus. Nada nos afasta do amor de Deus, Ele continua nos amando sempre, o seu amor incondicional é eterno. Mas que às vezes Ele fica cansado, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, Isaías diz assim, vocês estão fatigando, Deus está querendo falar com vocês, para o bem de vocês, e vocês, além de não ouvi-lo, o que o Acaz fez? Se escondeu detrás de um versículo bíblico que não tinha nada a ver. Muito humano isso, muito nosso. Mas Deus faz por amor ao seu povo. Ele fala por amor a ti e a mim. E aí sabe o que Isaías vai dizer? Depois de dizer isso, de que Deus se fatiga, se cansa, Ele mesmo vos dará um sinal. Parece que Isaías está dizendo para o povo e para Acaz, você não quer, não vai pedir um sinal? Ele mesmo vos dará um sinal, porque Ele faz questão de dar um sinal, Ele faz questão de revigorar a tua vida, Ele faz questão de te fortalecer, Ele faz questão de te dar um sinal para que você creia. Que coisa tremenda e maravilhosa. Que amor grandioso. O amor do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele faz por ti, por mim, porque por você. Abra mão dos pretextos. Dedique tempo ao Senhor, Ele te ama, Ele faz tudo por você. E por último, não perca a noção do tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, Deus sabe de todas as situações, creia nisso. O tempo é de Deus, Ele é o Senhor do tempo. Sabe, às vezes a gente acha que Deus demorou demais. Quando a gente acha que Deus demora, está demorando ou demorou, ali já é o tempo nosso.
aí já está o relógio nosso. O demorar nosso, ele se mede com o tempo nosso, com o tempo do nosso coração, com o tempo do calendário. O demorar não está no calendário de Deus. E quando a gente acha que Deus está demorando, às vezes a gente para de buscá-lo. Para de ouvir a Deus. Vai buscar respostas em outros lugares. Sabe o que Deus falou para Abacuque? O livro de Abacuque tem 3 capítulos, é muito rico. Abacuque, o profeta Abacuque, ele se derrama diante de Deus. Ele abre a boca, bota a boca no trombone, né? Reclama, se queixa, lamenta a situação que os olhos dele estão vendo no capítulo 1. No capítulo 2 ele disse assim: eu vou na minha torre de vigia, eu vou esperar o que Deus tem a dizer. E sabe o que Deus diz para Abacuque diante da adversidade, diante do coração cansado do profeta Abacuque, diante da desesperança dele, diante da aparente ausência de Deus? Sabe que Deus vai falar para Abacuque: eu vou colocar uma visão no teu coração. Eu vou dizer uma palavra de esperança para você. E no capítulo 2, versículo 3, Deus fala para Abacuque: porque a visão ainda está para cumprir-se num tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Irmão, irmã, Deus não demora, Deus não falha, Deus não tarda. Não perca a noção do tempo de Deus. Você pode perder a noção do tempo esse que nós vivemos, esse que é medido pelo relógio que você tem aí. Às vezes nós perdemos a noção do tempo. Você acha que está num dia e está em outro. Pode acontecer. Mas não perca o tempo, a noção do tempo de Deus. Em nome de Jesus. Lembre-se, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Sabe o sinal que deu para Acaz e para o seu povo, que ele fez questão de dar? Ele falou de Jesus. Falou 2 coisas muito importantes. A palavra do profeta Isaías para Acaz: ele mesmo vos dará um sinal. Que a virgem dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. Sabe o que Deus está dizendo para o seu povo? Em primeiro lugar, Ele está apontando para Jesus. A palavra e a promessa aponta sempre para Jesus. E o que Deus está dizendo para nós é justamente isso: olhe para Jesus. Nele está o caminho, nele está a verdade, nele é a vida. E a outra parte que Isaías está dizendo para Acaz e para o seu povo é que vai haver um futuro. Quando, no tempo em que o povo se preparava para fazer frente à dominação do exército estrangeiro, os homens estavam todos alistados no exército. Falar de que haveria nascimentos era um absurdo. Mas é justamente o que Isaías está dizendo, é justamente o que Deus está dizendo pela boca de Isaías. A virgem dará à luz um filho, haverá nascimento, haverá vida, haverá futuro. Além de apontar para o Emanuel, Deus conosco, está apontando para um futuro, e um futuro com Deus. Um futuro com Deus. Está a voz do Senhor dizendo para nós nesta noite: em Jesus, olhe para Jesus e olhe para o futuro que Deus dá como sinal. Que em nome de Jesus você possa ficar firme. Que em nome de Jesus
você possa confiar. No tempo da adversidade, no tempo difícil. Paute as suas decisões no amor, não no ódio. Principalmente no amor de Deus. Você é filho, você é filha do Senhor, o Pai faz tudo por você. Ore e peça orientação a Deus, Ele pode te ajudar a discernir. Não olhe para o tempo humano, olhe para o tempo de Deus. E quando Deus lhe diga que não é o fim, não duvide. Quando o Senhor lhe prometa a sua intervenção, não ache que Deus está demorando. Olhe para Jesus, busque-o. Nele encontraremos aquilo que as adversidades e as batalhas da vida tentam nos ocultar. Nele há caminho. Nele há verdade. Nele há vida. Aqui e na eternidade. Quando o povo todo olhava para Acaz, o povo é chamado a olhar para o Messias. Nesse tempo de Quaresma, que possamos com o coração contrito e arrependido, pedir para Deus discernimento e a graça e a bênção de poder com gratidão olhar para Jesus, para o Messias, que já veio, que já morreu por nós, que está no céu, assentado à direita de Deus Pai, e que está com seu Espírito Santo do teu ladinho, que você possa se derramar diante dele, em nome de Jesus. O sinal é Jesus. Nele é um futuro. Tanto aqui, quanto na eternidade. E a prova disso é você. Você é a prova que a situação não acabou lá no tempo do rei Acaz. Você é a prova de que a adversidade, aquela adversidade chegou ao fim. Você é a prova de que Acaz poderia ter pedido um sinal para Deus e crer na intervenção. Não foi o que Acaz fez. Mas agora nós sabemos que é o que nós devemos fazer. Se achegue diante de Deus. Se aproxime de Deus. Confie nele. E o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, nós queremos nos colocarmos diante de Ti. Pelas adversidades que estamos passando. Pelos momentos difíceis que nós, o Teu povo, passa, Senhor. Oramos por aqueles que estão doentes. Pelas famílias que estão enlutadas. Oramos, Senhor. E Te pedimos que o Senhor intervenha com Tua mão de cura, com Tua mão de poder. Intervenha na saúde do Teu povo. Intervenha na economia do Teu povo. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo. A ouvir a Tua voz. A discernir o Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a passar por esse tempo firmes. Sabendo que o Senhor faz tudo por nós. Sabendo que nós temos um Deus amoroso, com sua mão sempre estendida, com seus ouvidos sempre atentos às nossas orações. Senhor, nesta hora eu peço por cada lar, que em cada lar se façam orações, na certeza de que há ouvidos atentos para as orações que se fazem em cada lugar. Em nome de Jesus. Nos ajuda, nos protege e faz com que o Teu povo fique consciente de qual é a parte de cada um em toda essa situação, confiando em que a parte sobrenatural e poderosa é do Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que ali no teu lar você possa dizer: o Senhor
está com os ouvidos atentos às orações que se fazem neste lugar. Que você possa dizer isso na tua casa. Que você possa clamar a Deus. É você que ganha. Quando nós oramos, é nós que ganhamos. Em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus. E que a bênção do Senhor, a bênção de Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, esteja sobre a tua casa, teu lar. E permaneça sobre a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém.